Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite ou boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Desta vez, e durante esta quinzena, vamos saudar o Dia Internacional da Mulher. Hoje teremos a primeira de várias conferências em saudação ao Dia Internacional da Mulher. No quadro das conversas da Academia vão ser duas conferências, a de hoje e a da próxima semana, mas vamos também ter um ciclo, um pequeno ciclo de conferências por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que eu passo a anunciar desde já. Peço desculpa que eu não tinha colocado o cartaz, já está. Nós amanhã vamos ter um ciclo de 3 conferências por ocasião do Dia Internacional da Mulher, fora do quadro das conversas da Academia à quinta-feira. Traremos a escritora Paulina Tiziane, que se vai fazer acompanhar de 2 moçambicanos, nomeadamente Vieira Mário e Anésio de Castro, um engenheiro e um historiador. O ciclo de 3 conferências vai ser moderado pela nossa confreira Inocência Mata, que também está presente hoje e já cumprimentou a nossa conferencista. Pronto, está presente, mas como está a dar aula, vai olhando de quando em vez para aqui para nós. Pronto, isto para anunciar agora de início e depois no final daremos conta com maior detalhe. Para o dia de hoje nós temos Tânia Macedo, que nos vai falar sobre Mulheres de Angola, a literatura angolana de autoria feminina. Para moderar a nossa conferência de hoje, nós temos o escritor António Fonseca, que eu passo desde já a apresentar. António Antunes Fonseca, natural do Ambriz, é um pouco mais velho que eu, sim senhor, é verdade, licenciado em Economia pela Universidade Agostinho Neto, diplomado em Estudos Superiores especializados em Políticas Culturais e Ação Artística pela Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Borgonha, na França, quadro superior do Ministério da Cultura. Neste momento é presidente do Conselho de Administração do Memorial António Agostinho Neto. Parece que a designação voltou a ser diretor-geral, se não estou em erro. É membro fundador da Academia Angolana de Letras, de que já foi seu secretário-geral, aliás, foi o primeiro secretário-geral da nossa academia, membro da União de Escritores Angolanos e foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura. Poeta, ensaísta, escritor angolano, publicou, dentre outros, Raízes, Sobre os Quicongos de Angola, Poemas de Raiz e Voz, Crônica de um Tempo de Silêncio, Contribuição ao Estudo da Literatura Oral Angolana, que é uma área, se calhar a área de trabalho mais antiga do nosso confrade António Fonseca. A propósito, portanto, não disse, também jornalista, nesse quadro, na Rádio Nacional de Angola, fundamentalmente, mas não só. Bom, também autor de contos de antologia, Contos da Nossa Terra e Primo Narciso e outras histórias. Bom, como já disse, iniciou a atividade jornalística na emissora católica de Angola, depois na Rádio Nacional de Angola.
desde 1976 e desde 1978 realiza e apresenta o programa Antologia, dedicado à recolha, estudo e divulgação da tradição oral. Quanto às distinções, as maiores, o Prémio Literário Cidade de Luanda, 2011, o Prémio Nacional de Jornalismo na categoria da rádio em 2011 e o Prémio Nacional de Cultura e Artes na disciplina de literatura em 2017. Portanto, este é o escritor António Fonseca que vai moderar esta conferência, portanto, as duas conferências desta quinzena. António Fonseca, a quem eu passo desde já a palavra. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Presidente Presidente. Permita-me renovar a saudação a todos os presentes e particularmente aqueles que chegaram depois de eu ter saudado, para falar do Pepe Tela, para falar do camarada Boaventura Cardoso, do Tomás Lima Coelho, do Artur da Costa. Dito isto, vou apresentar-vos a nossa conferencista de hoje, começando por uma curiosidade. A professora Tânia Macedo concluiu o doutoramento em Letras pela Universidade de São Paulo em 1990 e jubilou-se pela mesma Universidade de São Paulo como professora titular. E aí lecionou literaturas africanas de língua portuguesa. Exerceu, entre outros, o cargo de diretora do Centro de Estudos Africanos e secretária-geral do Instituto Casa das Áfricas. Atua na área de letras, com ênfase em estudos comparados de literaturas em língua portuguesa. Sua trajetória académica e como pesquisadora está voltada maioritariamente para os estudos voltados para as literaturas africanas de língua portuguesa, especialmente a de Angola. Publicou 3 artigos em periódicos especializados e 24 trabalhos em anais de eventos. Possui 15 capítulos de livros e 7 livros publicados. Tem publicado textos na Alemanha, em Angola, no Brasil, nos Estados Unidos da América, na Itália e em Moçambique, assim como na Alemanha. É autora dos livros Angola e Brasil, Estudos Comparados, Literaturas de Língua Portuguesa, Marcos e Marcas, Angola e Luanda, Cidade e Literatura. Organizou vários livros, dentre os quais África, Perspectivas, Ensino, Pesquisa e Extensão. De literatura do Maghreb e da África subsaariana, de Thierry Closet. Mia Couto, Um Convite à Diferença, este em coautoria com Fernanda Cavacas e Rita Chaves. Organizou também, em coautoria com Rita Chaves, portanto, Pepe Tela. A Quinda e a Missanga. Encontros brasileiros sobre a literatura angolana, marcas da diferença em literaturas africanas de língua portuguesa. A estas obras juntam-se Luanda, Cidade e Literatura, e da fronteira do asfalto aos caminhos da liberdade. Participou em 14 eventos no exterior, 52 no Brasil. Orientou 23 dissertações de mestrado e coorientou uma. Orientou 8 teses de doutoramento, um estágio de pós-doutoramento, além de ter orientado 10 trabalhos de iniciação científica na área das letras. Atualmente coordena 2 projetos de pesquisa e desenvolve a pesquisa Angola no Novo Milênio, os desafios da paz. Desde a sua tese de doutoramento em 1990, como disse, tem desenvolvido trabalhos sobre a literatura angolana, de que faz parte o título Da Fronteira do Asfalto aos Caminhos da Liberdade, no qual aborda a questão da predominância da capital angolana na literatura do nosso país, o que tem estado no centro das suas preocupações. E tem sido objeto de vários textos que buscaram dar conta do, cito, mundo rico de sugestões que é a Luanda da escrita.
Fim de citação. E a este mundo, a autora retorna no livro Luanda, Cidade e Literatura, em que apresenta, organizado sob a forma de um texto único, o resultado de reflexões levadas a efeito desde os anos 90, com uma nova redação e uma nova perspectiva. Segundo Tânia Macedo, volto a citá-la, a cidade de Luanda é o espaço privilegiado trilhado pela maioria dos textos ficcionais angolanos no pré- e pós-independência. E quanto aos caminhos da escrita de uma cidade, a autora elabora uma reflexão sobre a representação de Luanda na literatura angolana contemporânea, objetivando examinar em que medida as mudanças ocorridas ao longo do tempo nessa representação incidiram sobre mutações no projeto nacional forjado nas lutas pela independência do país. Sobre estes aspectos, quem o desejar poderá recorrer ao texto Luanda, Literatura, História e Identidade de Angola, por ela apresentado no 8º Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, realizado na cidade de Coimbra em 2004. E por este texto, a autora revela-nos igualmente o profundo conhecimento que tem, não só sobre a literatura angolana, mas sobre a realidade angolana. Factos que seguramente ajudarão a professora Tânia Macedo a discorrer sobre mulheres de Angola, literatura angolana de autoria feminina. Dito isto, ficamos, pois, ávidos por ouvir a nossa conferencista e, se possível, compreender as razões que levaram a que, salvo raras exceções, como, por exemplo, Aldalara e Lília da Fonseca, as mulheres tivessem estado praticamente ausentes na produção da literatura angolana até aos meados dos anos 80 do século passado. Passo a palavra a Tânia Macedo. Eu peço desculpa, Fonseca, Tânia. Há um elemento de que me esqueci no início. É uma coisa que nós fazemos quando há disso necessidade, fazemos no início das nossas conversas. Eu quero anunciar o passamento físico do nosso colega, nosso mais velho, Adelino Torres, faleceu anteontem. Adelino Torres, que é economista, sociólogo, poeta e nacionalista angolano, com passagem por Argel na década de 1960. Faleceu vítima de doença prolongada em Lisboa, contando 84 anos de idade. Aqui fica o registro e saberemos com certeza continuar também a honrar a sua memória. Muito obrigado. Peço desculpa por esta. Não, sem qualquer problema. A palavra para a Tânia Macedo, por favor. Muito obrigada pela generosa apresentação. Quero agradecer imensamente também o convite feito pela academia. É um prazer estar em Angola, mesmo que seja online. E também expresso o meu pesar pelo passamento do professor Adelino Torres. Eu escrevi muito, vou tentar cortar, porque as mulheres falam, né? E falam muito porque temos muito a falar. Bom, mas eu começo dizendo que as mulheres sempre estiveram no centro da produção literária, né? E para isso eu retomo o Espontaneidades da Minha Alma, da autoria de José da Silva Maia Ferreira, e nele eu retomo um trecho de um poema em que ele diz o seguinte: vosso olhar, vosso gesto e coração, por que de amor fazei nutrir esperanças quando a ninguém amais? Por que dolorosa finges doce sorrir, meiga soltais essa voz, cujos sons me vivam na alma? Que destino cruel em vós fadou, com tais encantos, alma já sem brilho. Ó, porque assim a máscara infernal
com tanta torpeza encobries, tão cedo ante mim arremessaste. Sem dúvida alguma, isso se deve a um amor não correspondido, e então ele pega a caneta para escrever, e então a musa, né, tem torpeza, alma sem brilho e outras qualidades. Só que essa é a palavra masculina. A gente não sabe nada de como é a musa e quais eram os defeitos do poeta. Isso é só para a gente lembrar que quem escreve acaba desenvolvendo o seu ponto de vista, e por isso é importante que as mulheres escrevam. Mas se a gente começar a pensar, realmente, as mulheres, a produção feminina é muito pequena na literatura angolana. E é surpreendente quando a gente sabe do papel desempenhado, por exemplo, pelas mulheres na luta de libertação, ou como força organizadora da resistência durante o colonialismo. Talvez porque as mulheres ainda desempenham um papel subalterno nas sociedades urbanas, né? Veja-se, por exemplo, que mesmo com a oferta de ensino, o índice de desigualdade de gênero na população com com 15 anos ou mais é bastante grande, já que entre os homens 81% sabem ler e escrever, e entre as mulheres apenas 52%. Conforme o inquérito integrado sobre o bem-estar da população, IBEP, em 2003. Então, nós temos aí uma contradição, porque as mulheres, no círculo mais íntimo, né, contam histórias, ouve-se a sua voz, mas ela consolida os laços familiares, mas o código escrito não é por elas dominado, e, portanto, acabam não tendo uma projeção. Afora isso, também, só muito tardiamente é que se chamou a atenção, em termos de crítica, para a produção escrita feminina. E esse fato alia-se também às difíceis condições de difusão do livro africano. Ou seja, há desde uma situação micro a uma situação macro que impede que esse conhecimento da escrita das mulheres chegue ao maior número de leitores. O que eu vou fazer é um percurso, e eu corro o risco de esquecer de ter deixado à margem nomes importantes. E, desde agora, eu peço a vocês que me ajudem, né, se eu esqueci alguns nomes. Provavelmente, sim. Para fio condutor, eu pensei como as escritoras definem a si mesmas em seus textos ou retratam a mulher. Cronologia, eu comecei nos anos 40, né, porque eu acho que aí nós temos uma série de mulheres, a partir dos anos 40, que se apresentam no palco da literatura, muitas delas não nascidas em Angola, foram da metrópole, acompanharam seus maridos militares, a então província de Angola, e em Angola exerceram o magistério e publicaram textos literários nos jornais locais. Outras aportaram em Angola por motivos políticos, como a Maria Archer, que várias pessoas estão estudando hoje. Mas tanto umas como as outras nunca assumiram para si a pertença ao território angolano. Caso interessante é o de duas escritoras nascidas em Angola que participaram do movimento dos novos intelectuais de Angola, criado em 48, e que é considerado por muitos estudiosos um momento de consolidação da literatura angolana. Ambas também foram publicadas por antologias da Casa dos Estudantes do Império. Elas fazem um movimento contrário a daquelas outras, das mulheres que foram acompanhando os seus maridos. Elas foram de Angola para fora, para a metrópole. Eu me refiro à benguelense Lília da Fonseca, nascida em 1906, falecida em 1991,
que, dentre a sua copiosa produção, sobretudo para crianças e jovens, publicou um romance com temática angolana chamado Panguila e um conto, Filha de Branco, em 1960, que o Manuel Ferreira define como uma alegoria hoje passível de larga controvérsia. Mas o interessante é que a gente procurando uma entrevista da Lília da Fonseca para a RTP, ela se coloca muito precisamente como portuguesa. Nós, em Portugal, eu como portuguesa, portanto, ela há sim, eu sei, discussões sobre a que lugar pertenceria a Lília da Fonseca, eu a colocaria em Portugal. Isso é uma discussão que a gente pode levar depois. O outro nome é Ermelinda Xavier, nasceu no Lobito, colaborou na Mensagem, na Cultura 2, e publicou só um livro de poesia, O Barro e Luz, e bastante tardiamente, em 2016, ano, inclusive, em que ela falece. Esses são dois nomes que eu trouxe porque eles fizeram parte do movimento dos novos intelectuais. Mas outros nomes, como a Guilhermina Azevedo, a Honorinda Cerveira, não pertenceriam mesmo à literatura angolana, mas sim à literatura colonial portuguesa, a uma literatura de propaganda do colonialismo, né? Então, não são da nossa, da seara, olha, da nossa, a minha adesão acaba sendo muito grande, não são da seara da literatura angolana. De Benguela também, e parece que Benguela, né, Pepetela, tem um elemento importante, é Alda Lara, nascida em 1930. Uma parte importante da sua vida foi passada em Portugal, colaborou com a Casa dos Estudantes do Império, e a sua poesia é vincada por temas da saudade, da rememoração, mas também temos aí a utopia de um devir de igualdade, de um mundo em um mundo atravessado pelas simetrias que é o mundo colonial. Escolhi um poema grande, mas eu vou cortar uns trechos, chamado Presença Africana, em que ela define a si própria como: e apesar de tudo, eu sou a mesma, livre e esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou, mãe África. Mãe forte da floresta e do deserto, ainda sou a irmã, mulher de tudo que em ti vibra. Eu sou ainda, sim, ainda sou a mesma, a do amor transbordando pelos carregadores do cais, suados e confusos, pelos bairros imundos e dormentes, Rua 11, pelos meninos de barriga inchada e olhos fundos, sem dores nem alegrias, de tronco nu e corpo musculoso, a raça escreve a prumo a força desses dias. E eu revendo ainda, e sempre, nela, aquela longa história inconsequente, minha terra, minha eternamente. Terra das acácias, dos dongos, dos colhos baloiçante mansamente. Terra, ainda sou a mesma, ainda sou aqui num canto novo, pura e livre, me levanto ao aceno do povo. Como se percebe, é uma luminosidade no poema, né? A partir das cenas da natureza. Ainda que haja o sofrimento do povo, os meninos pobres, os carregadores, os bairros imundos, as acácias, as florestas e o deserto, que ajudam a conjurar um canto novo, que permite ao eu lírico levantar-se quando o povo acenar. A persona poética livre e esguia iguala-se à natureza, e assim se constrói uma adesão que eu chamaria algo romântica ao povo e à terra. Sobretudo, quando a gente coloca lado a lado um outro poema de uma mulher que também morreu jovem, de Olinda Rodrigues, que também tem num poema uma discussão com África, né?
E ela diz o seguinte no poema Mamã, que não fala da mãe, a mãe progenitora biológica. Ela diz o seguinte: sou Angola, a tua Angola. Não te juntes ao opressor, ao amigo do opressor, nem ao teu filho bastardo. Eles caçoam de ti, caíste na ratoeira, enganada, não distingues o verdadeiro do falso. No teu cindido e secular vigor. Cegaste, agora és tu, África, mama África, que dás força ao irmão bastardo para asfixiar-me, azagaiar-me pelas costas. O opressor, o amigo do opressor, o teu filho bastardo, também tu, mama África, divertir-se-ão ao ouvir-me expirar. Mas África, mamã África, pelo amor da coerência, ainda quero crer em ti. Claro que são dois momentos diferentes. Diolinda escreve já no momento da luta, mas a gente nota que a adesão à África é cheia de mas, né? Ok, mama África, mas tem problemas, né? E é uma poesia de combate, pois não é somente uma adesão pelo local de nascimento, mas sim pela desalienação. O eu identifica-se Angola na busca da sua autenticidade. Então, dois movimentos diversos tomando um diálogo com a África. Daí eu pulei um pouquinho para a independência, né, que faz um corte realmente não só de literatura, mas da vida, né, de Angola, e digo que a independência pela qual lutou e morreu Diolinda Rodrigues e outros homens e mulheres chega a 11 de novembro e, em termos de literatura, chega com a institucionalização feita pela União dos Escritores Angolanos, em dezembro de 75. E como corroborar a afirmação do pequeno número de mulheres escritoras, basta olhar a lista de autores fundadores da União dos Escritores. Dos 33 nomes, apenas um é de uma escritora, Maria Eugênia Neto. E eu não me refiro aqui à academia, tá? Ao número de homens e mulheres escritores da academia. A independência inaugura um novo tempo, com novas tarefas impostas aos escritores que mergulham nas atividades de fazer o país e a necessidade de um novo poetário. Sob esse aspecto, sem dúvida, o grande nome que ultrapassa, inclusive, esse período é Ana Paula Tavares, que foi professora, trabalhou em várias frentes, né? O seu primeiro livro, Ritos de Passagem, inaugura uma nova dicção na literatura do país, trazendo uma poesia em que o corpo e o desejo femininos são o centro da poesia, expressos de uma forma delicada, mas arrojada. Ou, para usar as palavras da Laura Padilha, temos um sujeito poético que deliberadamente se torna capaz de transformar modos de poder em sabedoria, muitas vezes insistindo em encenar em seus enunciados seu próprio corpo físico, sua experiência pessoal e histórica. E aí eu peguei o poema Manga, exatamente falando de como a ideia de poder, a ideia do corpo feminino, então, está expresso. Fruta do paraíso, companheira dos deuses, as mãos tiram-lhe a pele dúctil, como se de manto se tratasse. Surge a carne, chegadinha fio a fio, ao coração leve, morno, mastigável. O cheiro permanece para que a encontrem os meninos pelo faro. A manga tropical, em lugar da maçã, como fruto do paraíso, logo nos remete aos pecados com que a religião ameaça os crentes. Mas é sem culpa judaico-cristã, qualquer culpa da luxúria, né? Que o poema ensina que o cheiro permanece para que ela seja achada e degustada. Ou seja, o poema aponta para, cito, rebeldia feminina de transgredir as tradições e a linguagem, como nos diz Carmen Tindon.
ou seja, o corpo feminino é exposto. O desejo é o desejo feminino, né? Não mais é aquele homem que fala, ó, como você é cruel. Não, agora é a mulher que assume o discurso. Nos livros seguintes, Ana Paula Tavares continua a tratar do universo feminino, sobretudo dos saberes das mais velhas, sem, contudo, deixar de dar especial ao contexto angolano. Segundo bem aponta Rita Chaves, e aqui eu devo dizer que eu procurei, sobretudo, críticas femininas, tá? Mulheres. Eu não abri mão dos homens para falar da literatura escrita pelas mulheres. Segundo bem aponta Rita Chaves, a poeta, com a voz autorizada, aspas, pela experiência e pela sensibilidade, ergue-se para condenar a opressão e a dor, onde e de que forma elas se possam materializar. Como contradiscurso, seus versos vão buscar as crianças de vidro. É o poema November Without Water. E aí a gente tem essa mulher que se volta também para o outro, sobretudo para as crianças, dentro daquela ideia de a mulher que acolhe. Olha-me para essas crianças de vidro, cheias de água até as lágrimas, enchendo a cidade de estilhaços, procurando a vida nos caixotes do lixo. Felizmente, não dá para escrever mais sobre a Ana Paula, né? Porque eu tenho um longo percurso ainda, mas felizmente a Ana Paula continua a produzir e é, sem dúvida alguma, uma das grandes vozes da poesia de hoje, não apenas angolana, pois seus versos ultrapassam fronteiras, dada a qualidade de sua escrita. Na produção literária angolana, há também nomes incontornáveis, e por medo de extravasar o tempo, eu vou só me referir a eles sem citar os poemas, ainda que eu tenha escolhido alguns. Amélia da Lomba, Isabel Ferreira, Maria Alexandre Dascalos, Canguim Bonanaz, essas duas falecidas, Ana de Estantana, também falecido, Xó do Guri, Lisa Castel. E elas merecem, mais do que serem citadas, lidas, especialmente pelos mais jovens. Não posso referir poemas de todas essas mulheres cheias de poesia. Eu cito alguns versos da Amélia da Lomba, que, nascida em Cabinda, escreve um poema chamado Amor em Carta Aberta. E ela diz o seguinte, os primeiros versos só. Meu amor, venho em carta aberta dizer o seguinte, te vi nascer a paz. E um outro trecho, vejo que o abismo pode estar onde menos se espera. Até imagina na esquina desta entrega que nos parecia ser capaz de superar todas as crateras e enfrentar as trevas. Quanta crueldade. Então, aquilo que parece ser uma carta de amor pode ser lida também como longe da subjetividade dos amantes, e sim na paz de Angola, que não trouxe a serenidade nem afastou o abismo. Então, aí a gente tem essa continuidade, digamos, né, de uma poesia que fala de Angola sem que se refira, como em Audalare e em Deolinda, efetivamente a Angola. Mas existem ainda autoras que trabalham, né, que produzem na diáspora. E essa é uma confusão com qual o nome que a gente dá, sobre que categoria estão essas autoras. Seriam angolanas? Então, vários os nomes. Autoras da diáspora, ou afropians, ou afrodescendentes, ou realizadoras de uma literatura de autoria em Portugal, como prefere a professora Rosana Sarteschi. São várias, a nomenclatura é vária, porque remete a situações existenciais diversas de cada uma delas. Mas eu acho que a estudiosa Liz Vieira resume muito bem o papel, como é a situação dessas autoras. É ser europeu sem ter que abrir mão de sua africanidade, e ser africano sem ter a presença europeia questionada por isso.
é bastante complicado, né? Porque, afinal de contas, elas fazem parte de que universo? Fazem parte desse conjunto, por exemplo, Yara Nakahanda Monteiro, cujo livro Essa Dama Bate-Bué é alguma coisa que deve ser lido, né? E é extremamente interessante. O grande sucesso de público e crítica de Jaimila Pereira de Almeida, sobretudo com o livro Esse Cabelo, de 2015, que tem várias teses já a respeito. Thelma Tibon, né, com um preto muito português, que vive desde os 13 anos em Portugal, ou Ondina Coelho, que vive na Itália e é uma missionária. Então, vocês notam que é um universo vário, bastante diferente. E eu estou me aproximando já do fim, tá? Estou correndo exatamente para dar tempo. Com especial carinho e lugar na literatura de autoria feminina, vale referir as autoras que se dedicaram à literatura para crianças e jovens. Desde o primeiro momento após a independência, a formação do jovem leitor, sua educação, seu entretenimento, entre as várias funções da chamada literatura infanto-juvenil, foram vistos como essenciais, como se pode notar, por exemplo, com a coleção Acácia Rubra, da União dos Escritores Angolanos. Infelizmente, a realidade angolana foi se modificando e o livro infanto-juvenil, onde a ilustração é indispensável, tornou-se um artigo caro, acima da capacidade monetária da maioria da população, e, portanto, deixou de ser editado com a regularidade necessária. E a respeito, lembremos as palavras da saudosa Gabriela Antunes no Seminário de Literatura Angolana em 1999. Os pais não compram livros, as crianças não leem, e poucos, se nenhuns, são os professores que levam um livro para a escola, para com ele ajudarem a criança a criar hábitos de leitura. Já houve aqui uma discussão na academia sobre, né, o livro para crianças e jovens, e é realmente uma questão importante. E são a grande maioria de escritores que fazem esse gênero de literatura são as mulheres, como se elas fossem a atualização dos griots, né? Utilizam o imaginário dos contos tradicionais, inventam novas histórias, fomentam o nacionalismo, contam episódios da história angolana e, a partir da escrita, ensinam e divertem. Eu cito algumas delas. Maria Eugênia Neto, com o primeiro livro, né, E na Floresta os Bichos Falaram, que traz aos jovens leitores os animais da floresta como metáfora da população que vive a guerra e os caminhos da liberdade. Gabriela Antunes, com Histórias Velhas, Roupa Nova, publicado pela União, traz à cena os Missosso, conseguindo realizar uma prosa em que as marcas da oralidade enriquecem uma prosa de qualidade e adequada aos seus jovens leitores. Maria Celestina Fernandes, e eu cito As Árvores dos Gingongos, um texto que ilumina a rica tradição angolana em um de seus aspectos, qual seja o papel dos gêmeos, no imaginário e no cotidiano da vida de Angola, trazendo costumes tradicionais e a descrição prosaica da vida de um casal, seus filhos e os parentes, bem como os vizinhos. Maria João, com A Escola e Dona Lata, que aborda uma das vicissitudes dos primeiros tempos após a independência, a utilização das latas de leite como assentos para as crianças nas escolas desprovidas de carteiras escolares. Cremilda Lima, com Os Candengues Desfilam no Carnaval, em que ela trabalha as personagens e as tradições do bairro operário, mostrando aspectos do antigamente, enquanto conta as peripécias do grupo de meninos que querem participar do desfile de carnaval. A gente poderia falar da Maria Aller também, né? Com o Fapelá, que fala da guerra. Ou seja, é um quadro bastante diferente, né? Temático bastante amplo,
que a literatura para crianças e jovens aborda. E é interessante também que as autoras são, muitas vezes, críticas literárias, porque elas fazem, muitas vezes, palestras exatamente defendendo esse gênero, né? Que, infelizmente, em todos os países africanos de língua portuguesa, tem problemas sérios, né, quanto à publicação desses textos. Correndo, então, eu fiz esse percurso, e, por último, eu gostaria de falar de algo que eu conheço pouco, eu vou só citar, né, que é a poesia falada. Hoje em dia, talvez a literatura, dado o preço dos livros, dados os poucos leitores que nós temos mesmo nas escolas, cede lugar à música, né? A música acaba tendo um papel fundamental para os jovens. E, por isso, o rap, né, e o slam são importantes. A poesia falada. E, dentro disso, eu cito a Joyce Zhao, né? É uma jovem ainda, eu acho que precisa ser burilado, né, o seu texto, mas aponta para as mulheres fazendo parte também desse gênero que, infelizmente, é muito masculino, né? Mas pode contar ainda com, pode contar já com algumas bravas moças. E, a esse respeito, eu indicaria os textos do Mossoró, que é também um rapper brasileiro que fez tese sobre o rap em Angola e em Moçambique, e tem um texto só sobre as moças que trabalham com essa poesia falada. Então, corrida, acho que deu para ficar dentro do tempo, né? Com um panorama bastante rápido para mostrar, mas a ideia era mostrar que as mulheres escrevem e têm boa qualidade. É isso. Eh, Antes de mais, a professora deixou transparecer que a Canguimbo teria falecido, Não, não. mas ao dizer parece que ficou essa ideia no ar. Desculpe. Tá. Tá. Eu Não queria quero também. matar ninguém, não. Pronto, está esclarecido, a Canguimbo está entre nós. Graças a Tá. Deus. Queria só referir alguns nomes que me parece não podem deixar de ser referidos na escrita feminina no país. Estou a falar da Yola Castro, Sim. da literatura infantil, estou a falar da Camila, já referimos, estou a falar da Chodoguri, Só do Gúria. Chodoguri também, estou a falar da Ana Branco, que é laureada também pelo Prémio Antônio Jacinto, e estou a falar da Ani Pereira, assim de memória. São referências apenas para que não conste que houve omissões. Temos outras autoras, a Zuline Bumba, por exemplo. Portanto, está a crescer esta pleia de autoras, quer no domínio da literatura infantil, infanto-juvenil, quer no domínio da poesia, menos no domínio da novela e do romance. Isso acontece. Há efetivamente este crescimento, sobretudo a partir de 1985. Até então, enfim, era um deserto quase quanto à literatura feita por mulheres. Quanto aos autores dos anos 40, de facto, a professora tem razão de uma coisa, não sei em que medida os textos por elas produzidos se poderiam considerar literatura angolana. Né? De facto, o critério não pode ser o critério de territorialidade, mas a essência da mensagem que transportam. Né? Por isso é que nós temos aqui o debate. Há quem defenda que a literatura colonial ou produzida no. Sim, a literatura colonial deveria ser parte da literatura angolana. Bom, é um bocado complicado, né? É um contrassenso, até porque, em substância, aquela literatura era tudo menos pró-angolana.
era para Portugal colonial e tal. Não faz qualquer sentido para mim. Independentemente de um ou outro autor ter nascido em Angola. Isso não torna essa literatura produzida com essas características de literatura angolana. Portanto, isso era apenas um período de esclarecimento quanto a Canguimbo e estes aportes, se assim podemos dizer, e, posto isto, passamos a palavra, não está ninguém a pedir. Quem tem? Já há uma pessoa, João Trindade. João Gola Trindade. Uhum. João Gola Trindade, que é um dos mais nobres ensaístas no nosso meio e de grande mérito. Gola Trindade, por favor. Não te ouvimos. Não te ouvimos. Estão a ouvir-me? Agora sim, agora sim. Ok. Saudar primeiramente o professor Dr. Paulo de Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras. Aproveito o ensejo para reiterar o pedido já apresentado pelo WhatsApp. Saudar o mais velho Antônio Fonseca, agradecer pela consideração. Aos mais velhos Pepe Tela, aos outros escritores e participantes desse espaço, no qual temos debatido. Saudar também especialmente a professora doutora Tânia Macedo, parabenizá-la pela excelente comunicação que apresenta. Não sei se tem acompanhado o movimento literário que tem surgido nos últimos tempos, porque notei a omissão ou provavelmente alguma falta de informação em torno de algumas vozes femininas que vêm, algumas até já com classificações honrosas em prêmios. Eu falo particularmente da Cíntia Gonçalves, que é uma jovem que tem destacado. Neste ano, ainda o crítico literário Helder Simbad dedicou uma nota crítica num texto publicado no Jornal Cultura. Então, era um nome também a ter em conta nessa geração que emerge já neste milênio. Quanto a Lília Fonseca, de facto, o romance, eu ainda não li, mas o Panguila tem sido, pelo menos o Alberto Oliveira Pinto, enquadra essa obra no romance colonial, literatura colonial, embora eu ainda não tenha lido, portanto, não tenho uma ideia formada, uma opinião pessoal, mas atendo-me ao Alberto Oliveira Pinto, que é o especialista da literatura colonial. Podemos ter em conta já esse ponto de vista que vai de encontro com o da professora. Agora, podemos também conhecer melhor a Lília da Fonseca consultando a série de artigos que ela publicou no suplemento do jornal A Província de Angola. Ela ocupava uma página neste suplemento de domingo. Se não estou em erro, intitulava-se Crônicas de Chiado. É uma série de artigos que ela publicou regularmente. Pelo menos pude encontrar mais de 20 crônicas, digamos assim, tudo com temáticas ligadas à Europa, moda da Itália, vestimentas. Então, se nós estudarmos esse conjunto de textos que estão estampados no, no jornal que eu citei, podemos conhecer melhor a produção dela para um enquadramento definitivo na literatura angolana ou na literatura colonial. Porque também o Mário Antônio referiu em a formação da literatura angolana que a Lília da Fonseca praticou durante um tempo literatura colonial. Bem, em princípio era esta a minha contribuição e gostaria de ter também o contato com a professora através do e-mail. Não sei se depois eu poderia Claro. ter acesso. Fico por aqui. Continuamos. Não Posso vejo. responder ou depois? Pode. Olha, muito obrigada pelo nome da Cíntia Gonçalves e eu
mais velho é bem chalado, mas eu lhe daria talvez uma tarefa. Fazer uma espécie de portal da literatura angolana, não só com os nomes tradicionais, mas com esses nomes mais novos. Talvez, ou alguma coisa, talvez na própria, numa parte de crítica, sabe? Para que a gente pudesse, porque nem sempre o livro físico chega até nós. Mas se a gente pudesse ter acesso à literatura angolana feita hoje, né? Um nome bastante assim, literatura angolana hoje, sabe? Em que a gente pudesse, procurando na internet, chegar a esses autores. Seria algo muito bom e acho que os jovens poderiam fazer isso. Vou procurar a Cíntia Gonçalves, sim. Tá? Eu me penitencio. Eu, inclusive, escrevi esse texto pensando que os mais velhos vão me auxiliar e os mais novos também. Com relação à Lília, eu acho que ela é mesmo uma autora da literatura colonial portuguesa. E eu acho que vamos botar o nome completo, nome e sobrenome. É literatura colonial portuguesa. Né? Porque fica colonial, não é brasileira, não é angolana, é portuguesa. Né? Interessa a Portugal. É ruim? Fica para eles, não temos culpa. Né? Mas foi feita, eles é que deram um prêmio, etc. Então, eu acho que é uma literatura colonial. Ela era uma pessoa adorável, né? Não tenho nada com relação a Lília, pelo contrário, ela era alguém muito ativa, seja com relação ao papel da mulher, ao direito das crianças, é realmente uma pessoa admirável. Só que eu acho que não faz parte da literatura angolana. Pedidos de uso da palavra. Não vejo nenhum, mas enquanto isso, temos aqui o João Fernando André. João Fernando André, por favor. João Fernando André. Para usar da palavra. Saudações aos presentes, felicitar a comunicação da professora Tânia. Queria contribuir um pouco com algumas notas para reflexão. Nós estamos normalmente nesse espaço da literatura feita em português para a questão dos PALOP, retirando às vezes alguns autores por essa questão da literatura colonial, mas muitos desses autores são, no fundo, também, aqui no caso das senhoras, como é o caso da Lília, caboqueiras mesmo, na medida em que devemos ter em conta também aquilo que o próprio teórico Jorge Macedo chamava a atenção da tendência da época. E muitos que produziram naqueles primeiros anos, do nacionalismo propriamente dito angolano, eles também queriam seguir a tendência da época, e essa tendência da época, queiramos ou não, estava muito ligada à questão do inconsciente colonial. Tanto o surgimento e o apoio, os patrocínios eram muito voltados, quer a criação da própria agência do ultramar, todos os financiamentos eram muito voltados para isso. Então, quem na altura queria ganhar alguma coisa com a literatura devia necessariamente seguir em parte essa tendência. Será que isto é motivo suficiente para anularmos alguém de um sistema literário? Ou ainda levantamos a possibilidade de que um escritor pode, como acontece no espaço das literaturas feitas em português, fazer parte de dois ou mais sistemas literários, a depender da sua produção, e ali voltamos ao que está a acontecer hoje um pouco, que é a questão do que aqui
no Atlântico Norte, hoje se está a discutir, né, a questão do afropolitismo e dos afropeus e as afropeias. E isto tem muito a ver também com a questão da inserção, a questão de mercados, a questão da aceitação para a publicação. Portanto, se fez parte do MIA, e estou agora a trabalhar numa reedição, um trabalho de pesquisa para a revista Mensagem, A Voz dos Naturais de Angola, e sim, fez parte do MIA, tem textos da revista Mensagem, o que encontrei. Portanto, não podemos pôr a Lília fora do sistema literário angolano. Ora, se realça-se também muito quando se fala da Lília, e eu próprio cometi esse erro no primeiro ensaio que eu fiz, que é arreto, mapeando, inventariando, mapeando as mulheres, as autoras e escritoras de Angola. Cometi também este erro, que era de citar a obra Panguila como a primeira. Não é a primeira obra que a Lília publica. Ela publica em Não é. 41, É o primeiro publica, romance. publica em 41 A Mulher que Amou uma Sombra. Isso. Mas muitas vezes cita-se mais o Panguila. E aqui é uma questão que, ainda bem que existem essas nossas tertúlias, está ali do outro lado o mais velho Tomás Gavino, que também vai se dedicando muito a isso. Eu estou fazendo isto, mas sobretudo com as autoras e com a ajuda do próprio mais velho Tomás, e ele vai fazendo a coisa um pouco mais ampla. Agora, queria questionar a professora, como é que vê essa questão das afropeias? Será que esta consideração fica simplesmente cá no Polo Norte ou terão elas também a possibilidade de, conforme os estudiosos, serem enquadradas nestes outros sistemas literários? Porque muitas vezes acontece que elas próprias, como acontece aquela ambivalência da Lília, estando em Portugal parece que quer ser portuguesa, mas estando em Angola parece que quer ser angolana. Então, como é que a pessoa vê Obrigado. João Fernando André, eu gostaria muito de ler o teu texto, se você pudesse depois mandar para mim esse texto que você escreveu sobre as mulheres, me auxiliaria muito. Quando você disse que errou ali, na verdade, quem escreve sempre incorre em erro, acontece, e depois a gente vai refazendo a trajetória. Eu acho que eu posso estar errada com relação à Lília, é uma discussão que a gente vai ter. A própria Isabel Figueiredo, acho que. Isabel Ferreira coloca a Lilian dentro da literatura angolana, ela faz um questionamento desse. Eu pego a noção de sistema literário. Segundo Antônio Cândido, o sistema literário é feito por autor consciente de estar fazendo uma literatura nacional, uma obra expressa com imagens e uma linguagem local, e um público que lê essa obra. Autor, obra, público. Né? Mas tem um quarto elemento importante, tradição literária. Em que medida esse autor é lido pelos demais e tem um impacto sobre outros autores ou não? Se a gente for pensar nesses elementos, eu creio que as duas autoras não fariam parte, mas aí talvez teríamos que conversar em que medida os textos da Lília tiveram impacto nos escritores, nas escritoras ou escritores que vieram depois. Tá? E não me pareceu que ela tivesse essa consciência de um autor nacional. Mas, você tem razão, fazendo parte do movimento dos novos intelectuais de Angola, isso estava presente.
Eu acho que a gente vai ter que discutir muito ainda o papel da Lília. Eu sou mais da turma que acha que ela é uma escritora colonial portuguesa, né? Mas eu acho que é uma discussão boa que pode vir por aí, né? Eu acho que ela faz parte dos dois? Eu acho que não. Acho que ela faz parte mais de Portugal, né? Talvez o que tenha algo que define efetivamente, eu acho que uma literatura colonizada, e eu falo colonizada porque é como a brasileira e a angolana, em que um determinado momento foi colonizada, como é que seus autores se colocam frente à colonização? Acho que esse é um dado bastante grande, porque o colonialismo marca os produtos culturais, como diria o Fanon. E ela comete um pecado meio grave, que é esse Filha de Branco. É muito ruinzinho o conto, sabe? E você fala, ui, dona Lília, por que a senhora fez isso? Né? Então, é nesse sentido também, é um traço ideológico, mas é também um traço de linguagem. Mas fica uma discussão. João Fernando, eu quero o teu texto e vamos continuar. Depois, o e-mail é taniamacedo@usp.br. taniamacedo@usp de USP.br. Tá? Eu não sei se eu respondi, senão a gente continua falando. Pelo que o presidente Paulo Carvalho estava a pedir a palavra. Sim, sim, estou, de facto, pedi a palavra. Normalmente eu fico para o final da primeira de- da primeira leva de questionamentos. Bom, eu tinha algumas considerações a fazer. Muito obrigado, Tânia. Há um detalhe que não foi mencionado. Tânia Macedo é membro correspondente da Academia Angolana de Letras. Queria, portanto, sublinhar também esse facto. Quanto à apresentação, eu gostaria de inicialmente fazer referência ao facto de a presença feminina ser muito maior ao nível do jornalismo do que da literatura. E a diferença é enorme, é de facto bastante grande. Talvez o facto de não haver, não se introduzir logo a partir do sistema de educação e a partir das famílias, não se introduzir o hábito pela leitura, talvez nos faça perder alguns cérebros literários, digamos assim, e isso, portanto, para a literatura angolana não será bom. E aí, portanto, refiro-me não apenas a mulheres, como também a homens, obviamente. A segunda questão que eu gostaria de sinalizar tem a ver com a poesia cantada. Nós temos muitos rappers, temos inclusivamente codoristas que cantam, que, portanto, inclusivamente criam na hora, não é? E o que fazem não deixa de ser poesia, até com ritmo e com rima. E era bom, se calhar, também incluir também este aspecto. Há uma autora que não foi mencionada e que foi aqui sugerida pela escritora Paulson, que é Paula Russa, perdão, Paula Russa. Inclusivamente eu estava aqui a ver se identificava
indicou-nos, inclusivamente, o título de um dos livros infanto-juvenis, que é O Reino Atlantômen. O Reino Atlantômen. E, finalmente, eu gostaria de pedir, pronto, é um pedido que nós procuramos fazer também aos nossos conferencistas, pedir a Tânia para preparar o texto escrito para a revista da Academia, cujo editor é exatamente o moderador desta nossa quinzena. Ok. Muito obrigado. Eram estas considerações apenas. Tá. Não, agradeço bastante. E essa questão do jornalismo, eu acho que é algo a ser visto mesmo, né? Levantar essa produção nos jornais. A Laura Padilha fez alguma coisa com o jornal, com a província de Angola, e Jornal de Angola, ela fez um levantamento e um fichamento disso, e não teve continuidade, né? Eu vou procurar esse texto da Paula Russa, ver se talvez uma das coisas seja, se os autores quiserem, a maioria dos autores tem um contrato com as editoras que os impossibilita de botarem na rede, né? Botarem na internet os livros. Mas se nós pudéssemos colocar os livros na rede, seria excelente para as pessoas lerem. De novo, um portal, né, que pudesse ter isso. Eu esqueci de responder ao João Fernando André. Eu acho que as pessoas podem fazer, as pessoas não, os autores podem fazer parte de dois sistemas literários, sim, né? Dizem, tem aqui Tiang Cruz, também Jomelo está falando, que eu também não citei e não conheço. O Padre Antônio Vieira é português e brasileiro, sistema literário português e sistema literário brasileiro. Os sermões pertencem aos dois. Agora, com relação às afropeias, é complicadíssimo. Eu não vou citar nomes, porque fica muito chato, mas tem gente que descobriu que vale a pena ser africano, né? Tem mais verba, fica mais fácil de publicar, inclusive pessoas que já são conhecidas, junto a algumas editoras. Falarem, eu sou africana, então eu gostaria de, sabe, falar da minha terra. As pessoas se descobrem africanas aos 40, 50 anos, né? É bastante estranho isso. Por quê? Porque existem agências, inclusive norte-americanas, que dão muito dinheiro para estudiosos que se auto-intitulem africanos, tá? Mulheres africanas. A Fundação Ford é excelente para dar dinheiro para publicações de mulheres africanas. Então, as Afropeans estão nesse momento. Agora, eu acho que, por exemplo, a Yara Monteiro é angolaníssima. O seu texto, essa Dama Batibué, é muito angolano, né? Então, eu acho que ela mora em Portugal, mas, por exemplo, ela introduziu um nome africano no seu nome literário. Era só Yara Monteiro e agora ela introduziu um nome africano. Então, vai demorar um pouco para. Os nomes são os mais variados, inclusive a pós-memória, né? Um conceito de que os filhos dos africanos que não sofreram na guerra colonial, na verdade, têm os traumas dessa guerra colonial ainda e escrevem sobre isso, né? Seria próximo da literatura dos retornados. Então, uma série de discussões sobre esse momento. Eu acho que, mas as pessoas podem fazer parte dos dois. Só não vale fazer batota, né? Acho que a gente tem alguns batoteiros ainda na história. Eu estou ficando mais velha e mais chata, mas tem umas coisas meio estranhas.
né? Ganhar dinheiro das fundações portuguesas. É muito estranho. Não vejo. João Fernando André, por favor. João Fernando André, por favor. Ótimo. Só para dar um dado, eh, isto já aumenta se usarmos a noção de textos escritos por mulheres. Ou seja, se olharmos do ponto de vista da recriação, a linguagem transfigurada, o número é mesmo pequeno, mas se ampliarmos aquela noção de textos escritos por angolanas, já aumenta. Portanto, o inventário que vou construindo já dá em cerca de 600. Uau! Eu quero ver isso. Assim que você terminar, Pronto, publique para a gente ver. inventário. Faça o seguinte, a você e ao Angola Trindade. A revista África, do Centro de Estudos Africanos da USP, está aberta para vocês escreverem, tá? Ok. Não tenho ninguém a pedir a palavra, porque temos que. Boaventura? Boaventura Cardoso. Câmara Boaventura Cardoso, A tentar levantar por favor. a mão. Já. Pronto, agora já posso. Bom, eu queria felicitar a professora Tânia Macedo pela sua brilhante comunicação. Segui com bastante atenção. A questão que eu gostaria de colocar é aparentemente simples. Eu gostaria que a professora me dissesse se existe de facto uma escrita feminina. Uhum. E como é que caracteriza essa escrita feminina? Essa é a questão. Professora Tânia. Pergunta capciosa. Professora Tânia. Em termos dessa escrita, ela coloca no centro a mulher, mas como o feminino reivindicatório, né? Reivindicando para a mulher um papel de protagonista. É uma escrita reivindicatória. Então, é isso que a gente chamaria, num primeiro momento, feminista, né? Como o subalterno a falar. Um outro elemento seria utilizar de uma outra maneira o erótico, que eu acho que a Paula Tavares faz isso muito bem, né? E é só a gente pegar, por exemplo, os textos eróticos da Paula Tavares e do João Melo para ver como eles são diferentes. Né? Qualquer dia desse escreva um texto desse para mostrar essa diferença dos dois, como a escrita da Ana Paula é mais reivindicatória do feminino. Um outro elemento que alguns dizem que existe em termos de escrita mesmo, né, de estilo, é que a escrita feminina ater-se-ia mais aos detalhes, como acontece com a brasileira Clarice Lispector. Dado uma visão da mulher ao longo do tempo, dela ser sempre estar no gineceu, estar sempre fechada. Então, a mulher tenderia a ser mais minuciosa na sua escrita, mais detalhista. Né? Esses seriam alguns elementos. Isso teoricamente. Eu, com a Ana Paula, com textos da Ana Paula, eu já fiz brincadeiras com grupos de alunos que não conheciam, né? Não conheciam mesmo, dar alguns poemas e falar: isso foi escrito por um brasileiro, uma brasileira, angolano, angolana, homem ou mulher,
e eu falo assim, olha, não é brasileira, não, e é mulher. Tem algo no texto que é exatamente, eu acho que a ideia de reivindicação do feminino, né? Ainda que os autores, a gente possa falar, mas os autores angolanos tenham personagens incríveis, né? Femininas, mas o centro numa escrita feminina é a mulher. Apesar da mãe em Margens e Travessias, apesar da Luege, da Ondina, apesar da Noito, a escrita feminina traz a mulher como centro e é uma escrita muito mais detalhista. Ela é mais dada a detalhes, eu diria talvez mesmo mais adjetivos, menos substantivos. Mas isso é tudo teoria, na hora a gente. Mas é basicamente hoje o que se fala é que é uma escrita do subalterno, né? Então é mais ideológico do que literário mesmo, o critério. Né? Eu, durante muito tempo, fui contra falar de uma escrita de autoria feminina, né, pela literatura. Né? Mas há um momento em que a gente acha que tem que ter uma reivindicação para exatamente poder ter textos de mulheres com uma outra visão. Eu acho que, por exemplo, um texto africano escrito por mulher, que é uma fronteira extremamente importante, é uma tão longa carta da Mariam Abá. Né? Esse texto não poderia ter sido escrito por um homem. O ponto de vista é feminino. É a história de uma mulher muçulmana cujo marido morre. Né? E ela vai escrevendo as cartas de como ela se sente, porque ela é a mulher mais velha, não é a mulher mais nova do marido. Né? E é um ponto de vista absolutamente feminino e com todos esses elementos, muito mais atendo-se aos detalhes, aos pequeninos gestos, aos pequeninos elementos. Eu acho que, inclusive, é uma grande falha não ter esse livro publicado, traduzido para o português. Atenção. Ele é paradigmático do que a gente chama hoje de uma literatura feminina. Mas também é que está no mundo da literatura hoje, a gente não pode ser tão sim ou não, porque também o mercado se impõe de uma maneira incrível. Né? Então, o mercado acaba fazendo com que as pessoas escrevam como mulher, né? Escrevam como subalterno. Eu acho que o caso da Ferrante é um desses casos. Né? Isso é a Helena Ferrante, né? É um dos casos em que é o subalterno, a pessoa à margem, uma mulher que escreve. Nossa, vendeu o livro à beça. Eu acho que as razões de mercado acabam sendo maiores do que o discurso feminino, infelizmente. Acabou, professora. Daria a palavra ao confrade João Melo, por favor. João Melo. Não, não está ligado o microfone? Sim. Agora já me ouve? Já? Sim, sim. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa tarde ou boa noite a todos, né? Um abraço especial à Tânia. Eu ouvi com muita atenção a comunicação dela, uma fala muito interessante que suscita muitas discussões, né?
Veja-se também o interesse do João Fernandes André por esse tema. Há uma série de temas na nossa literatura que são suscetíveis de reflexão, conversa, etc., né? Acho mesmo que um que foi aflorado muito aqui hoje é essa questão da identidade literária. Pode ser, se ainda não foi tema, talvez, de uma conversa, né? Bom, sobre isso eu antecipo uma opinião muito simples, né? Eu, como eu não tenho uma visão estática da identidade, qualquer que ela seja, né? Acho que quando se fala de identidade é preciso sempre contextualizar e, mais do que isso, historicizar. Quer dizer, as identidades podem mudar por ação e por efeito da história, né? E se ontem, na segunda metade, ou se em meados do século passado, era, digamos, necessário, era fundamental escrever de uma determinada maneira, escrever sobre uma determinada temática, etc., com certo tom, para ser considerada e entendida como literatura angolana e ser usada como tal. Hoje talvez isso já não se coloque, não é? Quer dizer, eu reivindico para mim próprio o direito de escrever uma história sobre Beethoven, por exemplo, né? E ai de quem venha dizer que isso não é literatura angolana. Eu ficarei muito bravo, não é? Portanto, as coisas têm de ser entendidas em permanente movimento, porque é assim que a vida e a existência humana são, né? Agora, o mesmo sobre essa questão da escrita feminina, escrita masculina, etc., eu vejo isso também com muita naturalidade, francamente. Eu acho que cada autor, por um lado, tem uma sensibilidade, uma vivência, uma experiência própria. Isso reflete-se naquilo que escreve, não é? Necessariamente. Por outro lado, o escritor, como todo o artista, tem de ser, para sê-lo, para ser um verdadeiro escritor e um verdadeiro artista, tem de ser alguém que saiba lidar e saiba usar a empatia, quer dizer, colocar-se na pele do outro, né? E, portanto, eu, homem, posso, talvez, com algum esforço, escrever um texto feminista, não é? A Tânia mencionou personagens femininas importantes criadas por autores homens. E o inverso também é verdadeiro. Eu acho que às vezes perdemos muito tempo com certas discussões que, enfim, podem ser entendidas no quadro da luta por espaços, não é? Não há dúvida que as mulheres têm sido historicamente discriminadas, né? E outros grupos, e, portanto, é justo que nessa luta por espaços se usem determinadas estratégias e tal, mas isso não passa de estratégia, né? E pode até, por vezes, dar aso a algumas batotas, não é? Recentemente, no ano passado, creio, houve em Espanha, eu agora esqueço-me dos nomes, mas eu escrevi sobre isso, inclusive, um artigo para o jornal Rascunho. Houve um caso de um livro de uma autora que recebeu um prémio importante em Espanha, um prémio de literatura feminina, literatura para mulheres, etc. Na cerimônia de entrega do prêmio, quando chamam a autora, comparece um homem. Ele era o autor do livro, né? E já tinha escrito 2 ou 3, tudo de grande sucesso. Então, ok, repito, no meu entender, a discussão é importante, é necessária por causa dessa questão do espaço,
de superar as discriminações, etc. Mas não vamos tornar tudo isso num fetiche, né? Porque podemos ser alvo de, como dizem os brasileiros, de maracutaias, não é? Ou, como nós dizemos, podemos ser vítimas de altos planistas, não é? Enfim, é tudo para já. Bom, João Melo, concordo em parte com o que você fala. Eu acho que a batota acontece em vários, né? Por exemplo, a literatura da Shoah, né? A literatura do Holocausto. Tem algumas coisas, tem um monte de gente estudando, sobretudo pessoas judias estudando como é que é a questão do trauma, etc, 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 e houve uma batota de alguém que escreve um livro como se fosse uma testemunha da Shoah e não era, né? A batota, se o cara sabe escrever e pega o mecanismo que faz daquele tipo de literatura uma instituição, então a literatura feminina tem que escrever sobre o ponto de vista do eu feminino, reivindicar, ver, se pega um modelo, é capaz de fazer e fazer batota, sem dúvida alguma. Agora, eu creio que é necessário, sim, essa literatura de autoria feminina ser vista, pensada, né? Sem extremos, porque uma das piores coisas é exatamente a gente fechar em determinados, né? Só estudo literatura de autoria feminina, o que é horrível, né? Isso. Mas eu acho necessário, sim, até sociologicamente visto, para a gente dar a fala para um outro participante desse diálogo, né? Eu acho isso interessante e importante. Batota vai ter sempre, né? Eu acho que é... E é delicioso. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande teórica dos estudos negros, né? Que ganhou muitos prêmios, descobriu-se que ela não era negra. Ela fazia o cabelo, tomava sol, passava creme, etc., etc., e ela teve, então, que pedir desculpas à academia, etc, etc. A batota acontece em vários momentos, quando há relações de poder, de dinheiro, etc. Né? Talvez, né, um desafio para você, João, escrever, botar-se na outra pele. Eu gostaria de ver isso, mas eu devo a você um estudo mostrando as diferenças entre um texto erótico seu e um de Ana Paula. Permita-me, professora. Recebo aqui uma mensagem de Saurimo Lunda Sul, que diz que está do Salvador Jesus. Está em possibilidade de fazer um vídeo, né? Mas tem duas preocupações. Tratando-se da literatura feita pela mulher, estamos a dizer que a poesia tem sexo? A escritora portuguesa Natália Correia, a respeito, sempre negou ser chamada de poetisa, porque julgava a poesia um elemento assexuado. A construção de espaços é do homem no seu todo ou na sua particularidade? A segunda questão deste participante tem a ver com o ensino. Na literatura escrita pelas mulheres, qual tem sido a preocupação entre a moralização e a criatividade das crianças, no caso da literatura infantil? Hum. Professora Tânia. Bom, a primeira questão, desculpa, é sobre... Tratando-se de literatura feita por mulheres, estamos a dizer que a literatura, que a poesia tem sexo? Não, a poesia não tem sexo. A poesia é poesia, e existe boa poesia, má poesia, né? A forma como essa poesia chega, como ela é escrita, pode denunciar
quem a escreve, o sujeito social que a escreve, nesse sentido, né? E esse sujeito social pode ser um sujeito, como né, a Spivak fala, subalterno, que pode ser uma maioria, mas, na verdade, uma minoria sociologicamente dada, que não tem o verbo. Então, quando escreve, expressa esse verbo, né, que vai expressar esse seu ponto de vista. Então, eu diria que é a expressão de um ponto de vista, mas a poesia não tem sexo, não tem, porque senão seria estranho, né? A outra coisa do ensino, eu acho que as autoras de literatura para crianças e jovens têm, sim, também a ideia do ensino, a ideia de um elemento didático, né? Toda a literatura, aliás, também tem, sem querer, um elemento didático, só que a própria literatura ultrapassa isso. Mas ela tem também esse elemento, ela ensina desde vocabulário até estruturas de pensamento, etc. As autoras de literatura para crianças e jovens têm também essa preocupação e militam muito nessa área, né? Para poder fazer com que as crianças leiam mais. Na verdade, um dos passos da literatura para crianças e jovens é a formação do leitor, né? Esse leitor que começa a ler a literatura que está próxima à sua idade, e aí a gente tem uma série de coisas. A ilustração é importante, o tamanho do texto não pode ser um texto muito grande, o vocabulário. Então, há uma especificidade, sim, nessa literatura para crianças e jovens. Ela inicia o leitor, que depois vai gostar de ler e ler outras coisas, de acordo com a sua evolução no vocabulário, etc. Certo? Então, há sim uma relação didática, e essas autoras, é só ver, por exemplo, a Maria Celestina e a Fernandes e a Cremilda, o quanto elas batalham no ensino e pela literatura na escola. Tem mais uma questão aqui do Belarmino Ndoluca, dirigida à professora Tânia. Pergunta: existem mais detalhes na escrita feminina quando a mulher somente se escreve ou quando se descreve? Depende. Acho que tem mais detalhes quando ela se descreve. Ela tem a necessidade de se explicar, o que algumas vezes é terrível para a literatura, que a literatura não pode ser muito explicadinha. Quando é muito explicada, tem problemas. Eu acho que esse foi, infelizmente, um dos problemas do primeiro romance angolano escrito por mulher. Era muito explicado, né? A personagem sofria, mas não precisava explicar tudo que ela sofreu. Tá? Então, quando um texto, e essa você colocou muito bem, é uma armadilha muito próxima da literatura escrita por mulheres, tentar se explicar muito, né? E o resultado é não literatura. A literatura se faz por lacunas. O leitor é que tem que completar. Obrigado, professora Tânia. Não tenho inscrições no momento, nem perguntas escritas. Portanto, eu Também estamos em cima da hora. devolveria a palavra ao presidente, exatamente. Não, Presidente, talvez, pode ser que a Tânia tenha alguma coisa a dizer para fechar. Não, eu só queria agradecer muito e, conforme eu imaginava, eu iria aprender muito nessa oportunidade. Foi muito, muito bom. Eu retomo aqui o meu e-mail, porque eu gostaria muito, sobretudo, que os jovens falassem comigo, né? taniamacedo@usp.br.
e agradecer mais uma vez, e é uma honra mesmo ter esses autores aqui, perdendo o seu tempo para me ouvir. Muitíssimo obrigada. Nós é que agradecemos em Espera, tem uma relação... pergunta aqui das pessoas transgênero. Ah. Isso é de me coçar a cabeça, tá? Porque eu sou uma velha senhora e eu estou aprendendo esse mundo novo e essa ideia do transgênero. Eu acho que ainda é uma literatura, pelo pouco que eu vi, é mais nos meios de comunicação, de dizer exatamente aquele detalhe: ó, como eu sofro, ó, como eu sou infeliz. Então, é a discussão do Calvário. Ainda não temos, eu acho, do que eu li, inclusive de literatura brasileira, né, uma literatura que ultrapasse o depoimento. Tá? Então, nesse sentido, eu ainda não vi alguma coisa assim. Talvez eu não conheça todos os textos. Tá? Então, eu acho que ainda é algo muito recente. Então, está naquele momento de explicar o sofrimento. A explicação do sofrimento não faz literatura, né? O que faz literatura é a leitura e uma boa escrita. Só a expressão do sofrimento não faz literatura. Eu acho que nós estamos ainda, no caso do transgênero, nessa expressão do sofrimento, diferente da literatura queer, né? Já tem uma ampla produção de literatura queer, né? Literatura de homossexualidade. Já não sei desculpem, eu já não sei mais os rótulos, tá? Eu sou uma velha senhora, eu sou mais velha, eu não consigo lembrar todos os rótulos. Então eu chamaria de homossexuais, homens que amam homens, mulheres que amam mulheres, né? Essa literatura homoafetiva, esse é o termo correto, já tem muito caminho andado, né? Então eu acho que ela já tem qualidade. Nos transgêneros, acho que ainda não. Mas dá para discutir. Mas eu acho que ainda não tem. A gente ainda não tem essa literatura. Uma literatura de autoria feminina e uma literatura de autoria de transgênero. Acho que ainda não. Pode ser que também não tenha. Tá, gente? Nem todo episódio, nem todo fenômeno social vira literatura, né? Os autores aqui é que sabem, inclusive, isso. Como é filtrado, né? Literatura não se faz com dado bruto. É um filtro que o autor coloca. E pode ser que não exista, não vai existir uma literatura transgênero. Só o tempo vai dizer. Tomamos pedimos a palavra ao presidente que estava no uso da palavra. Sim, senhor, muito obrigado. Estava a agradecer. E queria chamar a atenção para um detalhe em relação ao e-mail da professora Tânia Macedo. O USP podia ser percebido por USB, então é USP mesmo, né? Universidade de São Paulo. Ok? Perfeito. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, professora Tânia Macedo. Nosso confrade António Fonseca, o escritor António Fonseca, muito obrigado também pela disponibilidade e pela presença. Nós vamos anunciar o que temos para a próxima semana, mas antes, permitam-me anunciar que amanhã, excepcionalmente, estaremos cá para ouvir a escritora Paulina Tchiziano, uma
uma referência da literatura moçambicana e africana, que nos vai falar sobre o empoderamento da mulher, desafios para o do século XXI, para assinalarmos o Dia Internacional da Mulher. Ela propôs-nos trazer duas outras pessoas, o historiador Vieira Mário, que falará sobre o papel da mulher africana no desenvolvimento econômico, e o engenheiro Anésio de Castro, que falará sobre a inclusão financeira da mulher na transição para a formalização. E voltando às conversas da academia, à quinta-feira. Então, na próxima semana, teremos o professor Mário César Lugarinho, que nos vai falar sobre alguns perfis femininos da literatura angolana. A moderação estará também a cargo do escritor e jornalista António Fonseca. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Até à próxima semana, em relação às conversas da Academia à quinta-feira. Quem puder estar conosco amanhã para assinalar o Dia Internacional da Mulher, amanhã à mesma hora cá estaremos. Muito obrigado. Obrigada. Pois.